Congresso já sabe que cometeu um erro grave com o impeachment da Dilma. Eu converso com líderes da situação da época, da situação hoje, os líderes do PSDB, eles sabem o erro estratégico, histórico que cometeram, não é? Eles sabem que a essa decisão é que se deve o momento que o país está vivenciando e não querem mais para isso. Evidentemente que o presidencialismo tem uma fragilidade que é unipessoal na personalidade do presidente, mas isso também é a possibilidade dele mudar. Ele pode mudar a qualquer momento. O Collor, por exemplo, antes de cair, o Collor, há destempo, mas antes de cair, o Collor fez um gesto. E por que você acha que o impeachment do Collor era legítimo e o da Dilma não? Não, porque no caso do Collor houve um grande consenso. E o vice, né? Havia um grande consenso entre a plutocracia, o baronato, a quem ele traiu. O Collor traiu o baronato. O Collor fez o sequestro da poupança e esterilizou quase um terço da dívida brasileira. Esse tal mercado que o elegeu se sentiu violentamente traído por ele, né? As organizações Globo, que deram a ele a força que deram, não sei o que e tal, se sentiram todos traídos. Perderam dinheiro muito pesadamente, né? E o povão junto. Então foi um raríssimo consenso, por interesses diferentes, mas houve uma reunião. E havia ali o crime de responsabilidade. Havia ali flagrantemente o crime de responsabilidade. Diferente do caso da Dilma, que não cometeu crime nenhum. A Dilma foi um governo desastrado, talvez candidato ao pior governo da história do Brasil, na minha opinião. Assim, até porque... Até agora. Até agora, so far. Eu acho aí que tem um ponto que é, no fim das contas, o que a Constituição estabelece no rito do impeachment é que existe um tribunal. Esse tribunal é presidido pelo presidente do Supremo e quem avalia se houve crime ou não é o Colégio de Senadores. Não é verdade. Se a partir do momento que os senadores decidem que houve o crime, é porque o crime houve. Não é verdade. O impeachment é um processo jurídico-político. A parte jurídica, ou seja, o cometimento de crime de responsabilidade, tal qual está, como tal definido na Constituição, ela não cometeu. O que aconteceu no Brasil foi um golpe de Estado, ao modo soft, que os americanos aprenderam a estimular agora. Mas um golpe exige um rompimento da Constituição, Ciro. Não exige golpe. Se a gente for... Exige uma interpretação elástica. Ué. Mas o direito, ele tem interpretação elástica. Crime de responsabilidade. Olha, nullum crimen, nulla pena sine lege. Eu sou outrora professor de direito. Então, nullum crimen, nulla pena sine lege. O que quer dizer, o primeiro princípio do direito penal é: não existe crime sem lei anterior que o defina. E crime de responsabilidade, a lei existe e o define. Trata-se de trair o país, de traficar informação para o inimigo estrangeiro em caso de guerra. Você está dizendo que crime de responsabilidade fiscal não existe isso. Simplesmente não existe crime de responsabilidade fiscal. Depois da Dilma, com esse teto de gastos, se estabeleceu a ideia de que extrapolar o teto de gasto é crime de responsabilidade. Não tem crime de responsabilidade fiscal. Crime de responsabilidade. Depois da Dilma. Antes, deixa eu te dizer... A lei de responsabilidade fiscal não existe, não estabelece combinação nenhuma para o Executivo Federal, só para os estados e municípios. Isso é simples, é trivial, isso não cabe essa discussão. Você está intoxicado pela propaganda da época, mas, na verdade, não existe crime de responsabilidade fiscal. Isso não existe. Então por que ninguém recorreu ao Supremo? Foi feito o recurso, e o Supremo, como sempre, como diria o velho Rui Barbosa, é o poder que mais tem faltado à República. Mas, Ciro... Veja bem, quando a pessoa comete crime, perde os direitos políticos. A aberração deles, caçaram a Dilma e conservaram os direitos políticos da Dilma. Aquilo foi um ato absolutamente golpista. E eu concordo, e eu acho que foi um erro político. Eu acho que foi um erro político, mas a gente tem que voltar, no fim das contas, isso aqui é um circuito fechado. Temos o judiciário, temos o executivo, temos o legislativo, cada um tem suas funções e as leis partem do princípio que juízes cometerão erros na interpretação das leis, nas suas sentenças, tudo mais. E por isso há recursos. Agora, o último erro está e está dentro do pacote de leis porque é decidido por quem tem a responsabilidade. Deixa eu voltar. Se a gente for fazer uma discussão subjetiva, você vai voltar com a sua ideia e eu também voltarei para casa com a minha, porque esse é um assunto que já passamos. O que é que nos refugia dessa subjetividade? A lei. No caso, a lei é o seguinte: não existe crime de responsabilidade fiscal. Não existe. Isso é uma invenção do Brasil. Foi uma retórica que se fez. Não existe. Pedalada fiscal, todos os presidentes da República fizeram. Todos. O Lula fez durante os 8 anos. Mas os níveis da Dilma foram Não. Sabe por quê? Porque, repare, você tem um subsídio ao crédito rural. A data de liberar o dinheiro para o Banco do Brasil é o começo, é a data da safra, a safrinha. Então, o Banco do Brasil antecipa
E a Selic vai indo para cá, para lá, para cá, para lá. Quando chega no fim do exercício, o Banco do Brasil calcula vis-à-vis a Selic, quanto emprestou, quanto teve de prejuízo em comparação à Selic, agora igualzinho. E aí o governo paga. Então só dá para calcular depois. E o Tribunal de Contas deu parecer favorável a todos. Fernando Henrique, 8 anos, Lula, 8 anos, Dilma, 4 anos, todos. Aí, de repente, o FH só pegou a lei de responsabilidade fiscal a Dilma caiu pelo conjunto da obra. Não, eu concordo. A gente estava discutindo aquilo foi um pretexto. A questão, eu concordo. A discussão que a gente está tendo é apenas uma questão de pretexto. E aí, juridicidade, desculpa, não tinha nenhuma. Eu discordo da definição de golpe de Estado, fundamentalmente por causa disso. O ato é perfeito no sentido de que os juízes avaliaram, eles eram, segundo a Constituição, os juízes tiveram. Agora, que foi uma decisão política, eu não tenho dúvida disso. Então vamos para outro assunto. A Constituição Federal Brasileira, de forma explícita e clara, diz no artigo 5º que todos somos inocentes até prova definitiva em contrário. Estabelece que prova definitiva em contrário é o trânsito em julgado. Define que trânsito em julgado é aquela sentença sobre a qual não pode mais pesar nenhum recurso. O que quer dizer que, na realidade louca do Brasil, não estou defendendo essa aberração, mas na realidade louca do Brasil, nós temos 4 graus de jurisdição. O juiz singular, o Tribunal Regional, o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Sendo que o STF, dependendo do advogado que você tem, é interminável, né? Então, tudo isso aqui vira o itinerário da impunidade. Isso. Então, corrigir isso é o quê? Acabar com esses graus de jurisdição, os 4, e estabelecer 2 graus de jurisdição para crime comum, que é assim no mundo inteiro. Nós conservamos os 4 graus de jurisdição e o Supremo Tribunal Federal, por 6-5, como é que pode? Por 6-5 define que a prisão em segunda instância cabe. Como é que pode? Então você diz assim, não, mas os tribunais... Mas isso é um protocolo formal. Tudo bem, mas evidentemente que a última palavra é deles. Claro, se é o Supremo que cabe a interpretação da Constituição, ao Supremo cabe... Sim, mas se 5 de 11, menos 1 dá 6... estabelece uma crença oposta em cima do que é claro, eu me submeto, porque eu sou um democrata. Eu sou um democrata e me submeto, como estou aqui submetido. Ciro, agora, desculpe eu dizer, isto é uma aberração. Ciro, tudo bem. Mas é o Supremo que interpreta a Constituição. Eu não fui para a rua tocar fogo no Congresso porque o Congresso praticou um golpe, eu me submeti. Mas não é possível dizer que não foi um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado ao modo soft, isso acontecendo em outros lugares. Mas com toda essa primavera árabe, políticos brasileiros, não existe nenhum estudo, nenhum paper de um cientista político de fora defendendo que tenha sido ainda um golpe de Estado. A gente tem que ter cuidado com as palavras, porque elas têm um peso muito forte. Golpe de Estado. Golpe é golpe. A Dilma foi subtraída do mandato dela, se merecia ou não, o assunto é outro, porque pelo conjunto da obra. Agora, não cometeu nenhum crime, nem um crimezinho sequer.